Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia da nossa Escola Bíblica Discipuladora, a nossa EBD com você. E nós estamos aqui com muita alegria porque estamos chegando até você com mais um estudo da nossa revista Palavra e Vida, a revista preparada pela Convenção Batista Fluminense, para levar até você, até o seu coração, ensinamentos maravilhosos. A nossa lição de hoje é a lição de número 5. E o tema da nossa lição é a prioridade da palavra e da piedade no discipulado. O texto básico da nossa revista, 1 Timóteo, capítulo 4. E a nossa leitura diária devocional de hoje está em Salmo 119, 97 a 112, que nós estaremos lendo para você na versão da NVI. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasto os pés de todo caminho mau para obedecer à tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. A tua palavra... A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os ímpios preparam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Esse é o verso 112. Pois é, então vamos aqui ver a nossa lição. Que assuntos, que temas importantes nós temos estudados neste trimestre. Agora, qual o objetivo da lição de hoje? Despertar os discípulos para a importância de uma vida fundamentada na palavra de Deus e exercida na piedade, capacitando-os a resistir ao erro, ensinar com fidelidade e crescer no caráter cristão. A parte introdutória da nossa lição. O 4º capítulo da primeira carta a Timóteo revela o coração pastoral do apóstolo Paulo diante dos perigos que ameaçavam a integridade da fé cristã. Paulo não apenas alerta sobre falsos mestres e doutrinas enganosas, mas também instrui seu filho na fé sobre como perseverar em tempos de confusão espiritual. Como líderes e discípulos de Cristo,
somos chamados à mesma vigilância e dedicação. A palavra de Deus não é apenas um conteúdo a ser ensinado, mas o alicerce que nutre, forma e molda nosso caráter. E a piedade, fruto dessa palavra aplicada, é o exercício diário de viver para a glória de Deus em todos os aspectos da vida. Então, nós olhamos aqui o líder, o professor da classe, o pastor da igreja, o chefe de família. Nós que exercemos estas funções de liderança, temos que primar pelo nosso caráter, pela nossa vida moral, pelo nosso posicionamento diante do Senhor, para que aquilo que falamos, aquilo que pregamos, aquilo que ensinamos, seja feito com dedicação e muita sinceridade. O discipulado eficaz nasce da combinação entre doutrina sólida e vida piedosa. Uma fé que se entende, se vive e se transmite com poder. Agora vamos ver o primeiro momento da nossa lição de hoje. O perigo das doutrinas enganosas. Paulo começa esse capítulo com uma advertência profética séria sobre os últimos tempos, que na perspectiva bíblica não se refere apenas aos dias finais da história, mas a todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então você vê aí como é extenso esse tempo, né? Desde que Jesus veio, há mais de 2000 anos atrás, até o dia em que ele vai voltar. Nós não podemos fugir do nosso posicionamento diante do Senhor, anunciar aquilo que é reto, aquilo que é certo. Nesse tempo, alguns apostatarão da fé, ou seja, abandonarão as verdades do Evangelho, sendo atraídos por espíritos enganadores e ensinos de demônios. A expressão mostra que a apostasia não seria um fenômeno eventual, mas uma tendência constante na história da igreja. Apostatar da fé, abandonar a fé, desistir da fé, desistir dos céus. Tem muita gente que tem andado nos caminhos de Deus, mas de repente se apartam. Há um consenso de que essas pessoas, na verdade, nunca estiveram no propósito de Deus. Eram falsos mestres ensinando doutrinas com deturpações, mas eu acho que no final mesmo muitos vão fugir da realidade, vão fugir e vão buscar outros caminhos, apostatando-se, abrindo mão até da salvação. E é lamentável a gente pensar isso. Mas uma tendência constante na história da igreja. Essa parte final deste momento é muito triste, né? Aquelas pessoas que você confiava tanto nelas estão te decepcionando. Falsos mestres surgiriam com doutrinas estranhas, algumas ascéticas e legalistas, outras demoníacas em sua origem, distorcendo a fé e desviando discípulos do verdadeiro evangelho. Vivemos esse tempo em que muitas heresias surgem. Falsos mestres e falsas promessas acabam desviando as pessoas da mensagem principal do evangelho, a salvação eterna em Cristo Jesus. O conteúdo dessas heresias não era apenas filosófico ou teórico,
mas afetava diretamente a espiritualidade e a prática da vida cristã. Proibiam o casamento e impunham abstinência de alimentos, práticas que aparentavam santidade, mas negavam a liberdade cristã fundamentada na graça. A apostasia é um período da vida no qual a pessoa peca cada vez mais e obedece cada vez menos. É arrepender-se do arrependimento, é o abandono deliberado da verdade da fé cristã. Influenciadas por falsos mestres, muitas pessoas abandonam a fé e seguem perdidas, vagando em meio às mentiras ensinadas. E aí você vai confrontar essas pessoas e ouve aquela palavra: pastor, eu tive uma recaída. Ou seja, eu estava vivendo a verdade, mas eu tive uma recaída. Eu voltei à mentira. Devemos estar atentos a todos os ensinamentos que são contrários à Bíblia, e tem acontecido muito isso nos nossos meios, que tentam desacreditar a palavra de Deus. Conforme nossa declaração doutrinária, a Bíblia é a infalível e inerrante palavra de Deus. Não podemos aceitar qualquer ensinamento que contrarie os princípios bíblicos. Eles jamais estarão desatualizados, nunca serão ultrapassados, conforme declara o pastor Billy Graham. A Bíblia é mais atual que o Jornal da Manhã. E eu, durante o meu estudo no seminário, houve um professor que ele dizia assim para a turma: a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro que contém a palavra de Deus. E nós aprendemos e ensinamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo momento da nossa lição: fortalecendo-se da verdade. Paulo contrasta o falso mestre com o verdadeiro pastor e mostra qual é o papel do pastor que defende a verdade e cuida do rebanho do Senhor com zelo e excelência. O dever de Timóteo é alertar os irmãos dos perigos ao seu redor. Paulo valoriza o papel do discipulador como aquele que alimenta os discípulos com a palavra da fé e da boa doutrina. Não se trata apenas de repetir versículos, mas de internizar e viver a verdade, ensinando com autoridade e humildade. Essas duas palavras aqui são muito interessantes: autoridade e humildade. Aquele que é humilde, ele alcança todas as pessoas. Aquele que é autoritário, se de repente olhar, ele não alcança nenhuma pessoa, porque a sua palavra se torna inconfiável. A formação de discípulos exige mestres cheios da palavra e comprometidos com o Evangelho. Por isso, Paulo afirma que Timóteo deveria estar nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina. Um bom discipulador é alguém que não apenas transmite doutrinas corretas, mas que se alimenta continuamente dela. Se alimentar da doutrina é se fortalecer espiritualmente. A palavra aqui é nutrido, ou seja, alguém que internalizou o Evangelho ao ponto de ele se tornar a fonte de sua força. O homem deve nutrir sempre sua mente antes de poder nutrir a mente dos outros. Mas
Paulo continua a orientação dizendo que Timóteo deveria rejeitar as fábulas profanas e tolas. Ele faz um contraste entre fábulas profanas e o exercício da piedade. Todas as falácias forjadas para o engano devem ser rejeitadas. Novamente somos exortados a não sermos omissos, mas termos um posicionamento firme diante das mentiras do nosso tempo. E o que temos visto de mentiras anunciadas, pregadas, colocadas, pronunciadas em nossos meios tem sido uma coisa terrível. Precisamos primar pela verdade. Precisamos viver não só a verdade, mas viver na verdade, anunciando a verdadeira salvação em Cristo Jesus, não com palavras bonitas, mas com palavras sérias. Então, devemos nos exercitar espiritualmente para sermos fortalecidos. A palavra usada é gimnazé, de onde vem ginásio, sugerido treinamento intenso, repetitivo e disciplinado. A piedade não é espontânea, é fruto de um coração inclinado a Deus, moldado por hábitos santos. Esse exercício envolve oração, jejum, leitura bíblia, meditação na palavra, comunhão com o corpo, renúncia ao pecado, santidade no falar e no agir, humildade e serviço ao próximo. Um discipulado maduro exige devoção real, não apenas conhecimento teológico. Isso aí é muito interessante, né? Essas colocações finais eu vou repetir para você. Esse exercício envolve oração, jejum, leitura bíblica, meditação na palavra, comunhão com o corpo, renúncia ao pecado, difícil, pecado é astuto, santidade no falar e no agir, uma vida pura, digna, humildade e serviço ao próximo. Agora vamos ao terceiro momento da nossa lição. Um modelo vivo de discipulado. Timóteo era jovem, tímido e doente. Por isso, algumas pessoas em Éfeso desprezavam sua liderança. Então, Paulo encoraja seu filho na fé a não desanimar, mas a se erguer como modelo de maturidade espiritual para todos os fiéis. O líder cristão não pode ser um dominador do rebanho, mas um modelo a ser seguido, uma vida que inspira e arrasta as pessoas pelo exemplo. Eu vou voltar aqui também para você entender. O líder cristão não pode ser um dominador. Dominador é o quê? É o chefe, aquele que manda, aquele que se impõe pela sua posição, pela sua força às vezes, mas ele precisa ser um modelo, um exemplo a ser seguido. Eu costumo dizer que o bom líder não é aquele que manda, mas o bom líder é aquele que inspira. E nós precisamos ser líderes, não que mande, mas líderes que inspire outros a nos seguir. Uma vida que inspira e arrasta as pessoas, não pela sua ordem, mas pelo seu exemplo. Paulo destaca 5 áreas nas quais Timóteo deveria ser exemplo. Primeira, palavra. Fala íntegra, que edifica, uma fala objetiva, uma fala pautada nos ensinamentos da palavra de Deus. Não apenas uma
fala cheia de exemplos tirados do mundo, mas exemplos tirados da palavra de Deus. E Paulo diz a Timóteo: prega a palavra. Segundo, procedimento, conduta cristã visível. Nós precisamos ter um procedimento digno, puro, digno de ser seguido pelos outros. O nosso proceder precisa falar mais alto do que a nossa voz. O nosso procedimento tem que ser santo e puro, um caráter inibado, um caráter vindo de Deus. Amor, ação generosa e sacrificial. Amar ao próximo como a nós mesmos. Então nós precisamos desenvolver esse amor puro para com as pessoas, assim como Cristo nos amou. Quarto, fé, confiança em Deus evidente. Fé significa o quê? Vamos ver o texto bíblico. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Fé é confiar. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio nos ensinamentos. Eu estou pronto a repeti-los, a transmiti-los, porque eu confio nos ensinamentos da Bíblia. E, finalmente, pureza. Essa é a palavra principal que nós, seres humanos, precisamos exercitar. Integridade moral e sexual. O homem, o líder religioso, o pastor, o pai de família, o líder do PGM, vamos assim dizer, precisa ter uma vida santa e pura, uma vida de dignidade, uma vida íntegra, moral e sexual. Isso é tudo na nossa vida, para exercermos uma liderança eficaz. Além disso, Timóteo deveria não negligenciar o dom que lhe foi dado, dedicar-se à leitura pública da Escritura, ao ensino e à exortação, à perseverança no cuidado com si mesmo, e com a doutrina garantiria não só sua salvação, mas também daqueles que o ouviam. Como eu posso pregar santidade a uma pessoa se eu não estou vivendo na santidade? É isso que o escritor está falando aqui, dentro dos ensinamentos de Paulo para cada um de nós. Mas também ouvir, exercitar, vivenciar, ser exemplo. O progresso espiritual de um líder se torna evidente e inspira a comunidade. Então, não é só aquele povo que está ao meu redor, mas todo o povo de uma comunidade, seja o seu bairro, seja a sua cidade, não apenas a sua família, o seu PGM, aquele grupinho mais achegado, mas todos que estão perto e longe de você. As palavras têm poder, mas o testemunho arrasta. O ensino eficaz flui de uma vida coerente, perseverante e cheia do Espírito. Conclusão. O líder cristão deve ser um exemplo em todos os aspectos da vida cotidiana. Se ele fizer isso, então o rebanho, sob sua responsabilidade, saberá como viver a vida cristã. Edificar os salvos e ganhar os perdidos para Cristo são objetivos do ministério cristão, de forma que Deus seja glorificado. Não sou eu que devo ser glorificado, mas o Deus a quem eu sirvo. O discipulado cristão é edificado sobre 2 pilares: a palavra de Deus e a piedade pessoal.
Em um tempo de relativismo e superficialidade espiritual, a Igreja precisa urgentemente de líderes e discípulos que sejam nutridos pela Escritura e moldados pela devoção. A chamada de Paulo a Timóteo é também nossa: vigiar contra os erros, ensinar com fidelidade, viver com santidade e inspirar pelo exemplo. Aqui há um destaque: vigiar contra os erros. Pedro diz lá na sua carta: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E ao menor descuido nosso, ele nos dá uma mordida forte. Ele nos atrai, ele nos arrasta para o pecado, ele nos leva para o mal e nos faz desmontar, nos derruba, nos desmoraliza, acaba com o nosso caráter. Nós precisamos estar sempre atento a todas as coisas. Que sejamos, como Timóteo, discípulos que brilhamos em meio às trevas, firmes na fé, crescentes na graça e perseverantes no caminho do Senhor. Agora, finalizando a nossa lição, para você pensar e agir um pouco, o que você vai fazer. Quais fábulas e ensinamentos modernos podem estar afastando os cristãos da verdadeira piedade? Nada, não se preocupa com isso não, todo mundo é assim. É uma palavra que sempre ouvimos. Nada, pai, segue o seu caminho. Não liga não. Ou então, às vezes, chegam, nada você faz, mas todo mundo faz. Quem não faz? Segundo, como podemos crescer em disciplina espiritual sem cair no legalismo? Atentando para os ensinamentos da palavra de Deus. Cuidado com esses livros de autoajuda. Cuidado com essas fábulas que são coletadas em vários livros que não são cristãos. E terceiro e último, o que significa perseverar na doutrina hoje em meio a tantas distrações? Estar atento aos ensinamentos de Cristo. Paulo, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, não imita aquilo que eu falo ou faço, mas imitem aquilo em que eu imito a Jesus Cristo. Essa é uma palavra mais coerente. Que nós sejamos assim, cristãos autênticos. Cristãos autênticos. Precisamos ser. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por mais um estudo da Tua Palavra através da Escola Bíblica Discipuladora, através, ó Deus, da nossa revista Palavra e Vida, que tem sido tão bem preparada pela nossa convenção, para nossas igrejas, por aqueles que têm sido, ó Deus, convocados a escrever essas lições maravilhosas. Abençoa, Senhor, cada um daqueles que tem sido convocado a escrever lições para nós. Ajuda-os, ó Deus, que sejam sempre portadores de ensinamentos puros para o nosso viver de cada dia. Ó Deus, nós queremos clamar ao Senhor pelos acontecimentos que têm estado aí, sido noticiados durante os dias em todo o nosso Brasil, no estado do Rio de Janeiro, na nossa cidade de Itaperuna, ó Deus. Nós clamamos ao Senhor, que o Senhor seja misericordioso, ó Deus, e que o Senhor possa, através da unção do Teu Espírito, levar a essas pessoas um pouco de abrandamento
das suas vontades pessoais, das suas vidas, ó Deus, para que reconheçam que só em Cristo há o verdadeiro descanso, só em Cristo há a solução, porque só nele encontramos a salvação. Muito obrigado, Deus. Clamamos pelas nossas famílias em toda a sua extensão, abençoando cada lar, ó Deus, cada pessoa, dando discernimento, sabedoria sobre um viver puro e coerente com o Evangelho de Cristo. Abençoa, Senhor, os enfermos. Te agradecemos por aqueles que já estão experimentando melhoras na sua saúde. Te pedimos, Deus, o conforto para aqueles que têm perdido seus entes queridos, que a tua paz possa reinar nesses corações, ó Deus. E pedimos o Senhor pelas igrejas, por missões, pelos missionários, ó Deus, que têm deixado suas casas, seus lares, para irem aos campos anunciar a tua palavra. Abençoa, Senhor, o nosso Brasil. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos a mais uma melodia do nosso cantor cristão. Conta as bênçãos. Você tem sido abençoado pelo Senhor? Você já parou para contar quantas bênçãos Deus tem dado a você? Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. E assim, queridos, nós estamos caminhando para o final da nossa EBD com você. Hoje é domingo, domingo é o dia do Senhor. É o dia especial que Deus reservou para estarmos na presença dele. É o dia que aproveitamos também para nos reunir em família, pais e filhos, irmãos, demais familiares, juntos no almoço gostoso. Como é bom, não é mesmo? Mas lembre-se de uma coisa, está na casa do Senhor. E nós queremos convocar você para logo mais estar na sua igreja, seja qual for a sua igreja, que você possa estar logo mais junto com os irmãos, numa comunhão pura com Deus, celebrando o nome do Senhor Jesus, cantando louvores, orando, lendo a palavra, ouvindo a mensagem de Deus para o seu coração. Que nós possamos fazer isso, nos encher com o Espírito de Deus através de mensagens enviadas por Deus. Faça isso. E amanhã começamos uma nova semana. Amanhã é segunda-feira. E se Deus permitir, estaremos de volta, trazendo para você uma nova reflexão da palavra do Senhor para edificação das nossas vidas. A todos um bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém, queridos?